Que o Senhor nos ajude e te ajude. Peço a Deus que Ele possa usar esse vaso fraco, porque todos os companheiros que falaram aqui colocaram a mão na minha capanga, desde a voz do profeta. Vê assim que Deus, quando Deus quer fazer, quer falar, nós devemos dar a liberdade para Ele falar. Eu estava procurando qual que era a mensagem, eu olhei na tela e era almas que estão em prisão, né? A escritura que estava separada também, Oséias 5, o profeta falou. O irmão veio aqui, pegou a escritura que estava separada também. Então não precisa de mais ler, né? Reginaldo. Pastor Creve foi falar um comentário aqui, então agora eu estou em apuro. E agora? Mas Deus é Deus. Ele fala da maneira que Ele quer. Estava vendo a irmã Adna cantar seu hino. A gente pensa assim que ela não tem nenhum problema. Quem vê ela cantando, não, irmã Adna, perfeita. Não carrega nenhum problema na vida. Atropela todos os problemas, né? Não enfrenta nada. Só Deus e ela sabe como que ela canta. Aí a família Paixão é uma família numerosa, né? Família numerosa. E agora eu vou dizer assim, que alguns irmãos lá em Juína se programaram para vir e parece que houve imprevisto, não puderam estar, né? Meu filho ficou choroso porque trabalharia só hoje, pegaria uma folga e viria depois do almoço. E eu creio que não conseguiu, porque já estaria aqui já, né? Então o irmão Flavinho já foi apresentado junto com a família Paixão, porque ele casou com a paixão da vida dele. Casou com a paixão da vida dele. E o Henrique dizia assim, chora não, paixão, chora não, paixão, dizia para o pai dele. Até que essa paixão chega naquele sítio para alegrar. Mas quem ensinou essa arte para o Pedro Henrique foi o tio do irmão Flavinho, né? O irmão Flávio está ali atrás, a irmã Sara está aqui, sua esposa, a minha digníssima companheira está aqui. E é uma pena que nossos filhos ficaram, né, chorando para estar junto aqui e ao mesmo tempo dividido. A Estela Cinti, que está na companhia da família, lá em Anápolis, e participando, né, se preparando para participar de um evento também lá, que é o Aviva Jovem, programado desde antes da pandemia ainda. E então ficou suspenso todo esse tempo e agora está acontecendo nesse final de semana, como nós estamos aqui também. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu agradeço a compreensão de cada um. Pedi para pôr o casaco, porque estava me dando frio ali nas minhas costas. E eu cantei e já perde a voz. Depois de enfrentar um Covid, parece que a minha voz não é mais a mesma. Fico rouco, logo falha. Eu acho que é a hora que tem que parar. É bom, referindo aos ministros, aos pastores aqui, eu fico pequeno diante de vocês. Poder estar
do lado de cada um, sem nenhum comprometimento e nos comprometendo apenas com a palavra de Deus. Amém. Toda a igreja, todo o povo deve fazer assim, se comprometer com a palavra de Deus. E tem muitos talentos aqui, né? Sou eu falar para o pastor Samuel, que foi discípulo de Luiz Mendes, decora as escrituras, e eu não nos sentimos assim, ele não sente assim, porque ele tem um dom, ele tem um talento, pastor João tem um talento, pastor Rui um talento, pastor Cício uma maneira dele, cada um uma maneira. E quando eu conheci o pastor Creve lá em Anápolis, na reunião, esse aqui eu conheci ele da internet. Pastor, eu conheci ele na internet, é pregador da mensagem, conheci ele na internet, a caixa de som. Aí quando ele chegou lá em Anápolis, ele falou, irmão, o senhor tá bom? Como se tivesse me conhecido há muito tempo, o senhor prega lá em São Paulo. Eu, lá em São Paulo? Nunca fui lá. Não, irmão, eu ando com a caixinha lá, o senhor está dentro dela. Estou dentro da caixinha. É a famosa caixinha. A caixinha famosa, né? Gente, vocês querem estar dentro da caixinha? Hã? Quem quer estar dentro da caixinha? Ninguém? Tem uma caixinha aqui, ó. Essa caixinha, você tem que estar dentro dela. Se você estiver dentro dessa caixinha aqui, não há nada que vai derrubar você. Pelo contrário, ela te dá poder para pisar no pescoço de Satanás e dizer para ele, cala-te, vai-te, Satanás. Mas você tem que estar dentro dessa caixinha. Que o Senhor vos abençoe, abençoe a cada um. Eu sou de falar pouco, porque vai chegando os 40, passa dos 40, vai ficando cego também, e agora precisa de óculos. Isso é terrível, como diz a irmã Adélia ali em Novo Horizonte. É terrível, pastor, esse profeta que nós temos, né? É terrível, irmã, esse profeta. E o braço fica curto, né? Mas são os acessórios da vida. Vamos, nesse instante, ficar de pé. Quero ler com os irmãos duas escrituras. Em Números 22. E também no livro de Josué. As escrituras, vocês vão notar que foram faladas aqui, vocês vão perceber. Quando o pastor William nos ligou, eu pensei comigo, a melhor coisa se ele não me tivesse ligado. A gente vai meditando, o que vamos dizer, o que Deus quer que falemos. E o certo que a gente vai tensionando, como diz o profeta, os sapatos, os dedos vão se apertando dentro dos sapatos e acaba que chegam à conclusão que você tem que deixar Deus falar. E aí quando chega aqui os irmãos põem a mão na capanga, é para desmontar mesmo. Mas o pastor Crevi, se eu não pregar, ele prega no meu lugar. Ele disse que ele faria isso. É bom glorificar a Deus. Eu, quando estou também em qualquer congregação, eu prego junto com quem está usando o púlpito. Como se eu estivesse ali encorajando. Esse conselho que o irmão Reginaldo recebeu é um conselho de Deus. Um conselho de Deus. E, irmão Reginaldo, eu vou dizer para o irmão
Coisa mais difícil é estar do lado de um ministro. Coisa mais difícil. Porque o diabo vai fazer tudo para você descrer nele. Através das contradições familiares. Tudo isso o diabo fará. Mas o irmão, olhe para o que a palavra diz. Hebreus 5 tem falha nele. Somos sacerdote rodeado de quê? Fraquezas. Esse tem falha. Tomado dentre os homens tem fraqueza. Mas o ofício não tem fraqueza, não. Porque o ofício é Deus. Que cada igreja possa ver estas coisas no seu pastor. Que o Senhor ajude a cada um. No nome de Jesus Cristo. Números 22, no versículo 12. Todos conhecem a história de Balaão. Quero sintetizar, porque aqui depois vocês podem ler todo o texto. Mas no versículo 12 está dizendo assim, começando 11. E eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. A gente pensa assim, só saiu do Egito e foi para Canaã, né? Mas não foi. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então, Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. E Balaque insistiu. Vamos para o verso 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Veja que Deus falou para ele não ir. E ele confirmou que ouviu diretamente de Deus. Ele confirmou que o ouro e a prata não tiraria o foco dele para com a palavra. Mas, no versículo 19 segue: agora, pois, rogo-vos, que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Será que não foi suficiente para ele? Balaão, sendo um profeta. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante de uma grande escritura. A única coisa que nos dá direito
a ouvir a voz do Senhor é o seu Espírito Santo. O objetivo de estarmos juntos aqui, Senhor, é não nos corrompermos. Nós queremos receber o Espírito Santo. Todo trabalho, tudo que foi feito, há toda uma preparação para que o povo seja abençoado. Por isso, quando saímos de casa, nós saímos com esse propósito. Senhor, fala aos nossos corações. Eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Como essa criança estava glorificando ao Senhor, hinos que mexeram, tocaram em nossas almas, já foram cantados. Ao ver aquela viola ali tocar, velhos hinos de Sião, hinos como esse não podem mais mexer com o mundo, mas ele mexe na alma do eleito. E aqui estão eleitos de Deus. Senhor, que a tua palavra possa ir de encontro agora a cada necessidade, pois te pedimos no nome de Jesus Cristo. Nossos corações estão abertos para o Senhor falar, para o Senhor ministrar a nós. Teu povo está com seus corações, suas mentes abertas para receber do Senhor. Que seja o teu Espírito Santo, não meu espírito, mas que seja o Espírito do Senhor neste lugar. O objetivo pelo qual este barracão foi feito seja cumprido, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai, meus irmãos. Diz, a irmã vai cantar. Jesus.
para sempre o meu lugar. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa esperar até o final do culto para ser curado. Porque cada hino gera atmosfera. Você cria a atmosfera ao seu redor. Às vezes a pessoa vem com uma necessidade tão grande. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma libertação. Senhor, faça com que o pastor, o ministro, naquele momento, fale comigo. Às vezes você vem, senta do lado de alguém que está orando o tempo todo por alguém, nem é por ele. É por alguém. Foi falado aqui no início. Se cria uma expectativa. E essa expectativa se cria lá no seu lar. Essa expectativa se criou quando marcou a reunião. Quando iniciou-se a oração por isto aqui. E quando você vem, chega,
você encontra aquela atmosfera onde o Senhor, olhos molhados, e o Senhor, amém, podem se encontrar. O Senhor, olhos molhados, se encontra com o Senhor, amém, e o avivamento acontece. Cura acontece, maravilhas acontecem, libertação acontece. Nós precisamos ser libertados. Você precisa ser libertada, libertado. Sabe de quê? De você mesmo. De nós mesmos. Dos nossos eus. Que prende, escraviza, machuca, maltrata e depois faz-se de vítima. Deus não falou comigo. Eu fui naquele culto lá, mas parece que o pastor não estava inspirado. Eu fui ali que a irmã cantou sem inspiração, parece que ela queria mostrar que sabia cantar para mim, e eu não canto. Não, você canta junto com ela. Você prega junto com ele. E quando a palavra vai até você, se ela voltar vazia, ela retorna. Aí você perde a bênção. No momento que você precisava pontuar a palavra com um amém, você ficou calado, a palavra foi a você, você não pontuou, você perdeu a oportunidade, ela retornou, caiu para quem estava do seu lado. O profeta, na mensagem Fundo Clamo Fundo, vocês podem observar, é nítido. Aquela irmã lá atrás, aquela irmã de cor, parece que ela não creu nela, logo a outra levantou, você irmã, ela ficou sem graça, e o irmão Brana, em uma mensagem, disse, ela perdeu a sua bênção, porque ela não creu que o Espírito Santo estava falando com ela naquele momento. Ela duvidou. Eu vejo o Espírito Santo lá atrás, aquela irmã, ela levantou, ela sentou. Vocês observam que ela levantou e sentou. E o profeta falou com a que estava do lado, porque aquela que estava do lado, ela recebeu. Isso é para mim, então. Olhou, é para mim. Glória a Deus. Irmão, você pode receber onde quer que você esteja. É para mim. Aleluia. Glória a Deus. Não é ouro, não é prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo. E lá no livro de Atos, você pode ler lá, que o profeta chega a dizer, ele não encontrou com aquele homem do tanque de Betesda. Jesus foi ao encontro dele. Curou apenas ele, e a multidão estava lá toda alvoroçada. E Jesus chegou diante daquele homem encurvado lá, não tem quem me joga nesse tanque, o anjo vai embora, o mover das águas acaba, e eu não posso receber, eu não posso ser curado. Mas Jesus foi até ele, levanta, toma tua cama e vai. Oh Deus, tira nós dos nossos erros, Senhor. Não tem quem me ajude. Toda vez, Jesus sabe, o que eu quero, o que você quer que eu te faça? Que eu seja são. Então levanta, pega a tua cama. E depois que Jesus encontrou com ele lá no templo, e ele falou, foi esse que me curou, ele começou a dar glória, esse aí que me curou, esse homem que me curou. Aleluia. Mas Jesus correr da multidão, Jesus correu, curou aquele homem, já foi embora, logo deixou o anjo movendo as águas, deixou ele lá,
fazendo o trabalho. Jesus não tirou a comissão daquele anjo que movia as águas. Não tirou a comissão dele. Ele deixou as águas se movendo, porque Jesus veio para aquele que estava ali. Ó. Aquele era o predestinado. Oh, igreja do Deus vivo. Você sabe agora com quantos paus se faz um tabernáculo. Mas eu falo a você uma coisa para a igreja. Pode ser poucos, mas se Jesus estiver presente, esse tabernáculo tem que estrondar. Tem que estrondar, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Não vai voltar vazia. Se você voltar vazio daqui, a culpa é sua, porque você não adorou ao Senhor como você deve adorar. Não deixe fazer como Balaão fez. Eu vou adorar porque tem ouro, tem prata. Isso não compra a salvação, pastor William. Não é por ouro e nem prata, mas o que tenho isso eu te dou. A igreja quer isto. A igreja quer o Espírito Santo. Ah, mas para ter o Espírito Santo tem que ser provado no fogo como ouro. Como ouro. Não é que você tenha que ter ouro, mas você tem que ser provado como ouro. Como ouro. E se for um ouro de tolo, ele fica, o ácido come ele. O ácido derrete o ouro de tolo, mas não derrete o ouro verdadeiro. Oh, o que é o Espírito Santo na vida do crente? Balaão ouviu de Deus nitidamente, não vá. Não vá ali. Não esteja ali. Não amaldiçoe o meu povo, porque bendito é Balaque. Oh, vem, eu muito te multiplicarei. Eu vou dar uma ofertinha de amor para o Senhor, que o Senhor vai sair daqui com os bolsos cheios. Mas fala, profetiza. Anda 1.000 quilômetros, 600 quilômetros, 1.200 quilômetros, 3.000 quilômetros, por causa da ofertinha de amor. Deixa eu abençoar esse povo. Quando Deus te falou lá atrás, não vá. Não pise neste lugar. Deixa isto aí. Ah, mas eu vou ver o que Deus fala mais. Vem cá, vem cá, vem cá. Não fique aí, servos de Balaque. Fique aí um pouquinho. Fica comigo mais um pouquinho. Deixa eu ver o que Deus vai me falar nessa noite. Ele pode me falar mais um pouquinho, ó. Vamos escutar a voz de Deus. Vamos ficar todo mundo em silêncio, ó. Deus está falando comigo. O que ele falou lá? Então Balaão levantou-se pela manhã. O que o Senhor falou? E veio no 20. E veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem, está no 20, versículo 20, chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disse. A primeira vontade era perfeita. A segunda era permissiva. Irmãos, onde nós queremos estar? Eu tenho falado para os que estão comigo. No dia que eu estiver fora da vontade perfeita, outro pastor estará com vocês aqui. Mas se eu estiver na vontade perfeita de Deus, eu estarei convosco com a palavra, sem comprometer. Tenho certeza que todo verdadeiro ministro faz isso com o seu povo. Paulo chegou a dizer: somos blasfemados, somos humilhados,
Passamos o quê? Prisões, sofremos prisões, humilhações, necessidades, mas o evangelho do Senhor é pregado. Glória a Deus! Tem que ser na caixinha. Oh Deus amado, pode ser com caixinha também, pode ser sem caixinha, pode ser no gogó nas ruas, mas o evangelho de Deus tem que profetizar acerca do eleito. Oh Deus, dá-nos homens assim, Senhor, dá-nos uma geração que não se corrompa, dá-nos a geração que está comprometida com a palavra de Deus. E você pode observar que o mesmo que aconteceu com aqueles que caíram nessa cilada de Balaão, foi os mesmos que aprisionaram Israel lá na frente, lá em Juízes. Porque aqui ele manda, acabe com os midianitas. Ficou com dó. Ficou com dó. Tudo isso que eu estou falando está na mensagem. O profeta falou isso aqui. Mas a vontade permissiva era o quê? Então vai. Vai. Vontade permissiva, você quer? Você quer ir? Então vai, meu filho. Você quer ir, minha filha? Vai. Papai já falou, não vai. Mamãe falou, não vai. O que você vai fazer lá? Ah, mãe, eu tenho que ir. Ah, meu coração está sentindo, vá. Enganoso é o coração do homem. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta. Ó. Ah, Deus falou comigo. Então quer dizer que a primeira vez não era Deus? Irmãos, ministros, igreja, se o seu pastor disse não, não vá. Aí você vai? Você vai pôr os pés onde seu pastor não põe? Você está sozinha, está sozinho. Ela montou assim, abardou, vou pôr minha melhor cela. Essa cela aqui nunca foi usada. De repente eu vou fazer um drama que o irmão Branda gostava de dramatizar, né? Ele criava um cenário assim. Vou pôr essa cela. Essa cela é para um dia especial. Deus falou para mim. Ah, Balaque vai me recompensar demais. Eu vou lá. Então tem que ir numa cela especial. Mas a jumenta não tinha como trocar a jumenta, porque a jumenta era que acompanhava ele sempre. E aquele tinha. E ele foi-se com os príncipes de Moabe. E quem eram os moabitas? Que nação eram os moabitas? Descendência de Ló, com quê? Com sua filha, incesto. Geração perversa, geração ilícita, nascimento ilícito. E Israel tinha que passar ali. Mas Balaão era um profeta, não era? Que lá em Josué nós vamos ver um outro profeta também. Veja bem, esse caiu pelo dinheiro, pela prata. E esse espírito dele foi citado em Apocalipse capítulo 2, na era de Pérgamo. Então ele abalou sua jumenta, como está escrito, e foi-se com os príncipes de Moabe. O pior é agora, irmão. E a ira de Deus acendeu-se, meu Jesus. Às vezes o pastor tem a visão de Deus para aquela família, para aquele homem, para aquela mulher. Para assim, não vai, irmã, não entre por esse caminho. Ah, o que o senhor tem a ver com a minha vida? Para que pediu opinião?
Dura coisa, irmão Reginaldo, ficar ao lado de um ministro. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Então, estava dentro da vontade permissiva. Então, Deus permitiu. O anjo vai lá tirar a vida dele. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Você já pensou o anjo do Senhor pôr no seu caminho por adversário seu? O anjo que te protege dos acidentes, te protege na estrada, pôr no seu caminho como seu adversário. A primeira manobra do diabo, você cai nela e você pode perder sua vida. Nós estamos aqui para quê? Para tirar todas as manobras nossas das nossas vidas. Vamos tirando isto. Vamos aplicar a coisa. O irmão Brana chega a dizer nesta mensagem aqui, você vê esse espírito, você analisa o espírito, aí você vem para a palavra, olha na palavra e traz para o tempo presente. Foi o que o profeta nos mandou dizer. Olha para o tempo presente, traga para o tempo presente. E o Senhor, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta. A jumenta viu, no 23, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada. Irmãos, quando um guerreiro está em paz, ele anda com a espada embainhada. Mas quando ele está armado para defender ou matar, ele está com ela desembainhada para enfrentar quem vem à sua frente. E a jumenta viu e o profeta não viu. Era ele que deveria ter. Quem deveria ter olhado, enxergado, ali foi uma cilada. Era o profeta, mas foi um animal irracional. E nós, em nenhum momento, a Bíblia refere-se a nós como um animal irracional, mas como filhos de Deus. Mas a jumenta viu o anjo e Balaão não viu. Meu Deus, Deus não aceita os nossos palpites. Deus não aceita, irmão, o seu palpite em relação à igreja, em relação ao que o pastor da igreja tem que fazer. Porque o único que pode falar a vocês, a nós ministros, para o que a igreja precisa fazer é Deus e o pastor. Não, o irmão dizer, pastor, o senhor tem que fazer isso. Isso é o diabo. Isso é um espírito balanita. Isso é um espírito nicolaíta. Mas nós não estamos aqui para receber o espírito balanita, nicolaíta, jezabelita. Não, nós estamos aqui para receber o Espírito Santo. Oh Deus, dá-nos isso, Senhor. Se você tem o Espírito Santo, você vai ficar calada. Você vai dizer, Senhor, se o meu pastor diz para mim não, eu não vou. Se o pastor diz que eu preciso do altar, eu vou então ficar no altar. Olha aqui, ó. E foi-se pelo campo. O anjo 23 estava com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho. Oh, não vou passar aí não, ó. Eu vou passar por aqui que ele... Aí o anjo espancou ela uma vez. Amém. Deus falou, não vá. Depois ele, vou ver o que Deus fala mais. Então vai. Mas você vai fazer o que eu te falar. Ele foi. Chegou lá. Na frente o anjo do Senhor estava esperando ele passar a espada no pescoço desse profeta. Porque no Velho Testamento, se um profeta fala algo que não se cumpre, o que acontece com ele? Morte. Ele tem que morrer.
E Deus falou com ele. Ele queria a vontade permissiva. E se ele amaldiçoasse a Israel, ele seria um falso. Veja, ele seria falso. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Ele bendisse, porque Deus não descumpriria a sua palavra quanto a Israel. Como Deus faz, irmãos, às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Nós queremos dar um jeitinho nas coisas, quando o jeitinho não é nosso. O jeito é de Deus. E o jeito de Deus para a sua igreja é o quê? É o batismo com o Espírito Santo para tirar ela de todas as guias humanas, as rédeas humanas, os cabrestos humanos. Tem que ser o cabresto de Deus. Vai, eu vou. Não vou, não vou. Fica sentado, fica sentadinho. Fica calado, fica caladinho. Por isso, o quíntuplo de Efésios, irmão. Olha, pastor Lino, você fala uma maneira que eu estava falando, comentando com um companheiro. Eu vim aqui, então eu estou sob o seu ministério. Olha, o quinto de Efésios não é isso aqui não. O apóstolo está aqui. O pastor aqui, o evangelista aqui. Não, é assim, ó. Pastor Tom estava falando, quem pensa que o quinto de Efésios é uma hierarquia, é falso. Verdade. Lá na chácara, depois que acabou as reuniões. O quinto de Efésios está aqui, ó. Ele vem, o que eu estou à sua disposição, irmão, para fazer pelo irmão aqui, farei. Ah, mas eu sou apóstolo. Ah, mas eu sou o pastor de uma capital. Ah, mas eu sou o pastor de tantos membros. E o pastor William, pastor, quantos membros aqui? 2 famílias. É um grande ministério. É uma grande igreja. Então, estou aqui à disposição desse ofício. O meu ofício à disposição de outro ofício. Pastor à disposição do outro. Talvez você não tenha o que eu tenho, mas eu também não tenho o que o irmão tem. Eu não tenho o que você tem, mas você não tem o que eu tenho. E cada um vai se completando, porque é para o aperfeiçoamento do corpo da igreja noiva. É para aperfeiçoar a sua noiva. A noiva é só a igreja do fulano de tal. A noiva é só a igreja do Beltrano de tal. O quê? Heresia. Aquele que em vós começou a boa obra. Começou quando? Hã? Quando você nasceu. Aquele que em vós começou a boa obra. Aonde? Lá no princípio, quando diz, haja luz. Oh, pensamento de Deus, você estava lá, eu estava ali, nós estávamos ali, você estava ali, igreja. Ah, lá começou a boa obra que Deus fez para te salvar, para me salvar. Porque se começou há pouco tempo, então eu estou enrolado. Minha avó está enrolada. Minha avó não está no céu. Como é que faz? Ela creu no início da mensagem. E aí? E aqueles entes queridos que estavam ainda no tempo do pentecostalismo? E aqueles que creram na palavra de Wesley, na mensagem de Wesley, não foram aperfeiçoados? Não foram. A perfeição veio para o seu dia, como a perfeição veio para o nosso dia através de um profeta. Oh, graças a Deus. Aí você olha aí, irmão, para outra aí, olha. Ah, talvez. Nunca viu ela, né? Só viu no DVD, né? Aqui, esse menino aqui, eu pensei que o pastor Valtair estava aqui com a gente. Isso é bonito, irmão. É um moço formoso. Nunca vi uma outra. Olha para uma outra aí. Ô, irmã, é simples. Mas eu visto de chita.
Ah, mas eu calço botina, olha lá, ele está com um sapato brilhoso, sapato bom, mas eu estou calçado de botina. Mas o que está dentro da botina, do que calça botina e calça sapato? O que é que está dentro dessa carcaça, gente? O que é que está dentro dessa carcaça, Senhor? O que está dentro de você? O que está dentro desse moço? O que está dentro da criança? Você vai dizer que não é o Espírito Santo? Você vai falar assim, não é da minha companhia, não é do meu convívio, não vai para o céu, não. Que céu é esse? É o céu da boca da onça? Hã? Que céu pobre? Só vai para o céu quem é do meu convívio? Ah, que coisa feia, que coisa que não se encaixa com a palavra de Deus. Quem tem que dar a ordem à igreja é a Bíblia, não é a Bíblia dar ordem à igreja de Deus é a Bíblia, não é a igreja dar ordem à Bíblia. As coisas estão invertidas, as coisas estão ficando, a inversão dos valores. O profeta vai falar tantas coisas aqui, tudo que eu estou falando está nas mensagens, eu tenho que vir aqui, ó. Mudei agorinha ali, pegou minha escritura. Aqui, ó, gente, eu não. Ó, deixa eu adiantar aqui, ou nós temos a noite toda. Aí, deixa eu concluir aqui, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, pela terceira vez, né? Vocês conhecem bem a escritura. E a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com bordão. Ah, machucou meu pé. Aquele irmão machucou meu pé, eu vou espancar ele. Eu vou dar um soco na cara dele. Ah, quando eu encontrar com ele, aí você tem o Espírito Santo, você olha assim, você ama. Ah, aí você, deixa isso quieto. Lá em cima nós acerta. Oh Deus, lá em cima eu vou dizer, ele parou por mim lá. Ele fez por mim lá. Ele espancou a jumenta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse, que te fiz eu? Oh Deus. Irmão, se o seu cachorro falar com você, você não vai crer? Que é Deus te corrigindo? Meu Deus, se um cachorro, se a minha cadela que está lá em casa abrir a boca e falar assim, Cleber, o que você está fazendo? Meu Deus, onde foi que eu errei? Primeira coisa que eu tenho que colocar é a boca no pó, a cabeça, chamar minha congregação, minha casa e dizer assim, vamos sim, pôr cinza na cabeça, porque a cadela falou conosco, isso não é sobrenatural. Agora a cadela está, não, o que eu fiz contigo, Balaão? Uma jumenta, em vez de relinchar, o que eu fiz contigo, Balaão, para você me espancar? O quê, meu Deus? Ele foi mal ainda. O que ele falou? Porque zombaste de mim. Ele dizia, meu Deus, você está falando comigo, o que você está vendo que eu não estou vendo? Não, porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, e ela vendo a espada e quer cortar o pescoço dele lá. Na mão do anjo. Então o Senhor abriu a boca da jumenta 3 vezes. Irmão, uma vez, 2 não resolveu, 3 vezes, aí ela teve que calar. Deus teve, não, eu vou ter que fazer outra forma, porque ele não me ouviu falando, eu pessoalmente, cara a cara com ele, não me ouviu, então vou ter que arrumar um jeito. Tem que falar, Deus dá um jeito para falar com o homem, irmão, como é que pode? E ele não parou. Você observou que o Espírito não para? Não para. É um espírito sujo, não para. Ele não quieta. Ele continua. Você pode falar para ele, para, Balaão. Ele não para. Ele continua. Para com isso. Ele não para. Tomara que tiver uma espada na mão, porque agora te mataria, viu? Como que é, Balaão? E aí você vê no 23, ele edifica 7 altares, imita Israel. Nós também podemos ter as mesmas bênçãos.
Depois você vê que ele profetiza, mas não consegue. E lá na frente, quanto que vai cair? Lá no 25, quantos foi que caíram lá? 23 mil. Olha aqui. 25. E depois, 25, versículo 8. Quem que fez algo lá? O filho de um sacerdote, Finéias. Filho de sacerdote, filho de Arão. Se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos. Aquele israelita estava com a moabita dentro da sua tenda. Culto é família, né, irmão? Tem uma família. Isso aqui é família, hein? Isso aqui é família. O que é aquilo lá que estava fazendo? Varão dentro da sua casa, dentro da tenda, com a moabita. Não era para tocar nas moabitas. Desobedeceu a ordem de Deus. E o varão israelita foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Aquela geração exterminada. Mas a segunda geração, depois Deus manda. Quantos filhos aí que sobraram? Veja aqui. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Só. Tomai, no 26, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, que sobrou. Tirou aquela geração, foi embora, extirpou. Graças a Deus por Finéias, filho de sacerdote. Lá na frente, quando houve um fato que chegou a dizer, Icabote, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Irmãos, famílias cristãs, cuidado com pecados de morte, porque a Bíblia diz, há pecados que são para a morte, mas outros que não são para a morte. Esse pecado é de morte, porque esse pecado aqui separa o homem de Deus, separa. Finéias foi falado por Deus, foi exaltado por Deus. Quem era Finéias? É um louco, fala demais, como que é audacioso, vai lá, pega a espada e sacrifica um casal. É normal isso hoje. Estamos tratando de família, claro que eu não vou falar coisas aqui, tem uma congregação mista. Mas família, esposa, uma mulher que não é submissa ao marido, ela está em adultério. Ela está pisando na palavra de Deus. Uma igreja que não é submissa ao pastor, ela é uma igreja adúltera. Adúltera. Porque o marido dela, se o profeta diz que ele é o marido espiritual, mas espera aí, como que ele é o marido espiritual da igreja, se Deus não pode, se Jesus não pode ter uma noiva tocada por um homem? O pastor tem que ser eunuco. O eunuco não pode casar. Mas o espírito dele, na igreja, a torna adúltera. Por isso nós somos eunucos. Nós não colocamos o nosso espírito na igreja. Nós colocamos o Espírito Santo. Nós apontamos, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a congregação. Porque não é o meu espírito, não é o seu espírito, é o Espírito do Senhor na igreja. Aleluia. Agora, quando é o meu espírito, aí o irmão Brando vem e diz, a igreja faz assim, porque o pastor, aí ele faz assim. O pastor fala demais, aí a igreja vai falar demais.
Ah, o pastor gosta de pular. A igreja vai, pula. Ah, gosta de pular. Oh, os dons são ordenados por Deus. E o apóstolo Paulo fala assim: aquele que fale, fale. Aquele que profetiza, profetize. Mas cada um em sua devida ordem. Porque se você estiver profetizando, o outro não vai falar em línguas e interpretar, porque vai virar confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Não edifica a igreja. Não edifica. E aquilo que nos edifica? O que te edifica? Agora lá em Josué 5, abra suas Bíblias aí, 3. Que aí não dá sono. Tem alguém com sono aí? Hã? Glória a Deus. Fica de pé, dá glória a Deus. Aleluia. Ei, glória a Deus. Eu estava com frio, agora já estou com calor. Vou ter que tirar esse terno. E em Josué capítulo 3 ele diz assim, ó: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ei, vocês vão esperar até amanhã para Deus fazer maravilhas aqui? Ele não está fazendo maravilhas hoje? Ele não está curando hoje? Ele está curando agora mesmo, se você crê que Ele te cura. Ele te dá o Espírito Santo se você crê que você quer recebê-lo. E sabe que a forma que nós recebemos o Espírito Santo? É bíblico isso? Pela imposição de mãos. Porque quando nós batizamos uma pessoa, nós oramos e impomos as mãos: Senhor, agora é com o Senhor, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh Deus, batiza-nos novamente com o Espírito Santo e com fogo, igreja. Você quer o Espírito Santo? Você quer o fogo de Deus na sua alma? Ah, talvez você está pensando assim: ah, mas eu sou tão fraquinha. Ah, meu Deus do céu, eu não dou glória a Deus. Dá glória a Deus então, ué. O que te impede de dar glória a Deus? O que te impede de dar um amém, que pontuar a palavra de Deus com amém? Porque quando você diz amém, significa assim seja. E quando você ouve Deus quer te dar vida eterna, e você diz amém, Ele está dizendo assim seja. Eu não posso falar amém não, porque senão meu marido vai ficar zombando de mim depois. Não posso falar da glória a Deus não, que depois o diácono vai chamar atenção. O diácono chamar atenção. Eu não posso falar nada não, porque depois vou ser chamado na junta do diácono. Amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quem era Josué? Quem era Balaão? Quem dirige a igreja? Qual pastor dirige a igreja? É o pastor Balaão ou é o pastor Josué? O pastor Josué chegou diante do Jordão e disse assim: Israel, não chegai a vossas mulheres. Deu a ordem. Santificai. Porque dentro de 3 dias, é 3 dias, Josué. É 3 dias. Não é 40 anos, não. É 3 dias. A caminhada faria a caminhada do Egito à terra prometida com quantos dias? 11 dias. Quantos obreiros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pregadores da hora 1/10. Pregadores da hora 1/10 não se compromete com dinheiro, com prata. É um dízimo gordo daquele irmão. Eu tenho que tratar ele bem. Você vai tratar ele bem porque ele tem um dízimo. E o dízimo da viúva? Não é dízimo?
E aquela criancinha que chega para a gente assim, ô pastor, eu vim trazer meu dízimo, uma moedinha de 25 centavos. Ah, coisa boa, vem cá menino, vem cá, deixa eu usar você menino, corre aqui menino, corre aqui você. Ah, não vem, vem aqui rapaz. Aí ele dá um pirulito, aí vem gente, abençoa as mãozinhas dele assim, ó, vem cá menino, faz assim, ó, tá me entregando. As duas mãozinhas assim, aí você, ô Jesus, aqui está uma bênção para essa criança. Abençoa as mãos dessa criança. Qual a diferença dele para o outro que tem um dízimo que ele tem que ser tratado? O quê? É o mesmo valor diante de Deus. Obrigado, meu filho. É o mesmo valor. Josué não se comprometeu com o que estava dentro, não. Ele comprometeu com a palavra de Deus. Está dizendo, dentro de 3 dias. 3 dias. Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Ai, Moisés, Moisés morreu. Não, nós temos que ressuscitar Moisés, porque não confio no Josué, não. Ei, que idolatria é essa? Se Deus é o mesmo Deus. Não, tem que ressuscitar Moisés, porque não dá para trabalhar com Josué, não. Josué não dou conta, eu não vou com jeito dele. Josué é gordo, eu sou magrelo, não dá certo nós dois. Josué fica sempre me chamando a atenção. Não foi assim com Micaías? Quem era Micaías? Não estava com a minoria? E assim foi. E assim foi. E levantaram, falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto. A hora chegou. A hora do arrebatamento chegou. Se você não levantar sua arca, você ficar com sua arca no chão, esperando a ressurreição de alguém, você vai ficar para trás na grande tribulação, lago de fogo para idólatra. Lago de fogo. É a Bíblia, não sou eu não, fica bravo com a Bíblia. Fica bravo com o profeta, que nesta mensagem a zero ele falou que esse espírito é o mesmo espírito de Rã. E ele disse, e o Senhor disse a Josué, Josué, de repente alguém chegou, Josué, pastor Josué, não tem jeito de eu ir não, porque eu tenho umas coisas para fazer ali, eu fechei um negócio ali eu tenho que honrar esse compromisso, vai dar justamente no 3º dia que nós temos que sair daqui. É justamente nesse dia. Você tem que abandonar o seu ismo. Você tem que abandonar a sua doutrina que está dentro de você, que impede Deus agir. O que é ismo? O que é ismo? Falsa doutrina. Crentes da mensagem cheio de falsas doutrinas não creram na mensagem do profeta. Não creram. Irmão Josué, eu vou ter que ficar para trás então. Josué falou assim, 3 dias. Hoje é o dia, levanta a arca, vamos embora. E aqueles que foram. Aqueles que foram. Irmã, você quer ir? Amém. Irmão, você quer ir? Amém. Irmão, você está desejando mesmo ir? Irmão, levanta sua arca, por favor, irmão, levanta sua arca. Aleluia. Deixa essa arca no chão, não. Porque Josué, o Espírito Santo está falando, levanta sua arca. Eu quero fazer como a mulher de Ló. Eu quero ir no arrebatamento, mas não posso largar. Não posso largar minha igreja. Eu não posso largar meu pastor. Diz para os irmãos lá, se for só um, você tem que dizer para mim.
Pastor, obrigado, pastor. O senhor me ensinou. Tchau. O senhor ficou, porque a vaga é minha. Uai, nós cantamos, uai. Nós não cantamos? Se no arrebatamento for somente dois, um deles sou. Hã? Se no arrebatamento for somente um, esse sou quem? Esse sou eu! É você que vai morar na Nova Jerusalém, irmãos. Ô pastor, isso foi muito bom te conhecer, mas tchau. Fui. A igreja não pode ter um nível de fé maior do que o seu pastor. Aí o seu pastor, não, nós estamos não. Não, pastor, vamos embora. Igreja, caminha. Igreja, vamos em frente. Igreja, vamos marchar em frente, igreja. Aqui está o nosso guia, igreja. Aqui está o nosso profeta, igreja. E esse profeta nos deu o direito de ser batizado com o Espírito Santo. Josué. O senhor, amém, está na congregação? E o Senhor aos malhados também está. Porque quando Josué disse santificai, agora os olhos molhados iam encontrar. Os olhos molhados iam encontrar com o Senhor, amém. Porque se o povo não santificasse, o Jordão ia engolir eles. Já pensou? Crente da mensagem ser engolido pelo Egito, pelo Mar Vermelho, pelo Jordão. Irmão, irmã, você não tem um pecadinho de estimação aí, não? Pecadinho de estimação, igual cachorrinho de estimação. Pecadinho de estimação de eleito na mensagem. Deus. Senhor, eu gosto tanto daquele pastor. Eu gosto tanto do meu pastor, mas eu gosto de ouvir tanto aquele outro pastor. Há um pecadinho de estimação chamado fornicação espiritual. Adultério espiritual. Foi seu pastor que pôs o alimento? Então você come. Porque ele tem certeza e confiança de quem está falando. Deus. Eu gosto tanto de uma bermudinha. Deus, eu gosto tanto de sair do banheiro enrolado na toalha. Acho tão bom. É família. Estamos tratando de famílias? Eu gosto tanto, Senhor, de tomar uma cervejinha, sabe, de vez em quando, sabe, quando eu era crente, quando eu desviei, eu fui lá, eu provei de uma cerveja Antártica, tão gostoso, mas eu compro uma latinha lá no meio das minhas compras, eu coloco, só bebo em casa. Só um golinho não faz mal, não. Eu cheguei na casa do irmão, aí tinha um pecadinho de estimação lá. Aí o irmão estava recebendo uma visita, família, com uma cerveja, o rapaz bebendo a cerveja num copo. Eu falei, deve ser só um copo, né? Mas tinha 3 copos, tinha 3 irmãos sentados na mesa, então os pecadinhos de estimação estavam ali. Senhor, o que eu tenho pregado, Senhor? O que eu tenho falado nesse tempo todo? 9 anos diante do seu povo, falando, ainda tem pecadinho de estimação. Ainda tem irmã gostando de uma sainha justa, apertadinha, tem irmão gostando de umas calças, capinha de espingarda, que fica mostrando tudo. Umas calças os pecadinhos de estimação, os costumes. Estão se vestindo a vácuo. Vestindo a vácuo, né? Você veste a calça e ela... Você veste a camisa, ela... chupa.
pecadinho de estimação. E Josué disse: 3 dias. 3 dias. Passou o primeiro. Quando ele falou: não chegai-vos às vossas mulheres. Eu digo: querida, o profeta falou, mas ele não tem nada a ver com nossa vida, né? Vamos, não tem nada a ver, não. É nós, eu e você e eu. Nós está debaixo da tenda, ninguém vai ver. Mas a palavra foi dada: não vai chegar às vossas mulheres, porque dentro de 3 dias, a desobediência aconteceu dentro dos 3 dias. Era para o povo santificar. Era para o povo consagrar. Era para o povo vir para o altar. Deus, eu não tenho, mas eu quero ter o Espírito Santo. Oh Deus, eu preciso do Espírito Santo, Senhor. Eu preciso do arrependimento, Senhor. Eu preciso ter minha vida transformada, Senhor. Senhor, eu preciso transformar a minha vida, senão eu vou separar desse marido. Eu vou separar dessa mulher, eu não aguento ela mais. Aí vai lá, separa, ele casa com outra. Aí não dá certo, casa com outra. Não dá certo, aquela lambança. Aí o pastor fala só contra as mulheres. Aí o irmão legalista vai lá e diz: amém, Jesus, amém, é verdade mesmo. Aí quando ele chega, recebe a chicotada assim. Amém. Aí ele faz assim: amém, amém. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Uai, por que não deu com o mesmo entusiasmo? Ah, tocou na minha ferida, pisou no meu calo, não dou amém não. Mas no calo da irmã dá amém. É mesmo, Senhor. Fala, Senhor. Eita, fala, Senhor. Aí quando ele está lá, com a jogatina dele, quando ele está lá, a mulher chegou, está lá, ó, nos túbios, vem cá, levanta isso, o que você está vendo aí? Eu estou vendo aqui o Espírito Santo me falar. O Espírito Santo, irmão. Eu namoro com... Eu tenho um namoro santo. Há um namoro santo. Vamos tirar uma selfie aqui para todo mundo ver. Tirar uma selfie, um namoro santo. O meu namoro é cristão, mas namoro na mensagem. Ó. Aqui é nós, nós aqui, oi. Aos pecadinhos de estimação. Meu Deus, onde nós vamos chegar? Se Deus não intervir, o nosso desejo é parar, irmão. O desejo de cada ministro é parar. O desejo de cada pastor íntegro, verdadeiro, é parar quando vê o povo desobedecendo a palavra de Deus. Quando vê as irmãs, as mulheres, os jovens, os homens. Tem uma classe dura de mexer, é homem. Porque na hora de descer a lenha nas irmãs, ele está lá, todo glória a Deus, aleluia, fala mesmo, Senhor, mas na hora que chega, a palavra chega, encantou ele na parede, ele espreme igual gato. Ele quer unhar. Ele quer pular na sua cabeça, porque um gato mata. Se você fechar um gato num quarto, ele pode te matar. Aí você chega, meu Deus, minha igreja nessa condição, Senhor. A igreja nessa condição, a gente vê igrejas nessa condição, e aquele pastor tem bramado, tem falado, e parece que não resolve. Aí você vai clamar: Maranata, Maranata,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode clamar Maranata na sua casa, irmã? Você pode clamar Maranata na sua casa, irmão? Irmã, está falando com você, irmã. Irmão, você pode clamar Maranata na sua casa? Se você clamar Maranata na sua casa, você pode ficar. Você fica. Oh Deus, nos ajude, Senhor. Porque tantas depressões, tanta delinquência juvenil. O profeta disse aqui, ó, tensão mal da era, tensão nervosa, ociosidade, qual que é a outra? Pressão dos ricos, opressores. Não estou contra. Não estou contra. Meu irmão, que Deus abençoe ele tanto que a benevolência dele não fica só para ele. Porque o apóstolo Paulo falou assim, aquele que tem, reparta. Então ele não é avarento, diferente. De um irmão, eu não faço negócio com cristão, porque não adianta fazer negócio com cristão. Aí para o cristão ele escraviza. Aí vem o outro lá, ímpio, ia lá e dava o tombo nele. Ele pagava 2 vezes o mesmo serviço que o irmão cristão podia ganhar honestamente. Ele faria para ele com o maior prazer. Mas não posso. Não posso falar. Não posso dar serviço para crente, não, porque crente dá trabalho. Não faço negócio com o irmão, porque irmão dá o calote no outro. Pecadinho de estimação. Isso é um grande pecadinho de estimação. Porque isso causa o quê? Escândalo. Causa escândalo. O amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Mas aí, a coisa como é diferente. Aí você tem amor pelo irmão e você tem o dinheiro, você ajuda o irmão, você dá a vara para ele pescar, ele vai lá e pesca, você recompensa, remunera. Hã? Uai. Esse Josué aqui. Nisto, olha aqui que ele diz no verso 10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Hã? Quem que está no meio de nós hoje, nesta noite? Quem está no meio de nós nesta noite, igreja? Oh, o Deus vivo! É o Deus vivo! Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, e os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Ué, mas por que a arca tinha que passar junto? Hã? Porque era o pacto. Se ele venceu o ismo aqui, ó, o ismo aqui, ó, o eteu, é meu, é o ferezeu, eu feri mesmo, meu filho, eu sou, como diz, meu pai é uma jararaca, minha mãe é uma jararaca, e meu pai é um jaracuçu, e eu sou uma cascavel, e não mudo. Não muda, não? Deixa Deus te moer. Ah, pastor, você não muda não? Você não vai parar com suas fornicações, não, pastor? Deixa Deus te moer, quero ver onde você vai parar. Hã? Somos família. Ah, você não vai parar com isso não, irmã? Você não vai parar com isso não? Deixa Deus te moer. Ah, pastor, eu perdi minha perna agora. É? Jacó perdeu. Irmãos, me lembrei agora de Israel.
Jacó. Deixa eu achar aqui. Oh, meu Deus, precisa me ajudar. Lá em Jacó, Gênesis. Jacó. Quando Jacó quis agradar a Deus, agradar a Ismael. Veja bem. Esqueci qual que é o... Me fugiu a mente aqui. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Aqui, ó. É Gênesis 33. Olha aqui. No 32. Abra suas Bíblias que fica bom. Porque nós vamos vendo assim, que os personagens bíblicos, aquilo que está escrito veio para nós, certo? Veio para você? Veio para você, veio para mim. Mas nós observamos o seguinte, ó. Que Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Ali era só a promessa. A promessa não estava confirmada. Porque quem confirma é Deus. O anjo só foi lá fazer um serviço para ele. Ó, vou te entregar a promessa. Seu nome será mudado. Mas só que você vai ter que passar, enfrentar uma coisa ali na frente. E ele disse aqui, ó, e levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Ele não deixou nada para trás, até aí ele estava certo. Deixou nada para trás, né? E vendo que prevalecia contra ele, tocou, e Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Ele queria saber, qual que é o nome desse anjo? E ele disse, Jacó. Qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse ele, não me se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó perguntou-lhe e disse, dá-me para saber o seu nome, porque perguntas pelo meu nome. E abençoou ali, ele foi abençoado ali pela promessa de Deus, certo? Mas você vai ver uma coisa, e aí ele pega e encontra, e naquela luta ali chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Ah, que certeza, irmão. Que certeza, meu irmão. Você tem visto a Deus? Você tem visto a Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, na mensagem? Porque as portas estão se fechando. E aí, ele vem aqui, manquejando, e saiu-lhe o sol, e quando passou o Peniel, e manquejava da coisa. Ó, ele estava bonzinho, né? Ó, com tudo, com todo. Aí, mas quando ele passou o val de Jaboque, ele foi arrastando a coxa, né? Ai, agora eu não posso. Não estou criticando ninguém, não se constranja. Por favor. E ele estava arrastando. Ah, eu fui abençoado. Estava arrastando. Só recebeu a promessa. Mas agora vamos lá. Encontrou com o irmão dele viu aonde que Deus tinha encontrado com ele. Aonde foi? No val de Jaboque. Mas como que Isaú soube que ele tinha encontrado com Deus? Porque ele olhou o quê? No seu rosto. Uma mulher que tem o Espírito Santo, o homem que tem o Espírito Santo, ele tem o seu rosto marcado pelo Espírito Santo. Você olha no rosto dele, você vê Deus no rosto dele. Veja bem, foi o que Esaú viu em Jacó. Ah, ele teve com Deus. E ele disse para Jacó, ó, lá na frente, ó, Esaú disse, quer ver? Cadê aqui? Eu tenho bastante, mas Esaú disse no 9, eu tenho bastante, do 33, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Ah, quis comprar, né? Dá um jeitinho brasileiro.
Vamos dar um jeitinho brasileiro no seu casamento, irmão. Ó, é assim, assim, ó. Ó, irmã, é assim, assim, ó. Dá um jeitinho brasileiro com uma mensagem na mão. Quê? Então Jacó disse, não. Aí ele fala aqui, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Ó, os dois caminhou junto até um pedaço. Porém ele disse, meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente o dia, todo o rebanho morrerá. Aí, ora, passe o meu senhor, quer ver? E Esaú, o gado tal, é nu? E tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Aí Jacó partiu para o Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar de Sucote. Não era para Jacó ficar ali. Observe, ele ainda parou na metade do caminho. Ele tinha que seguir. Aí quando foi lá no 35, ele tinha que parar em Betel. O que ele foi fazer lá em Sucote? Vai fazer uma vontade sua e não a vontade de Deus? Aí lá no 35, vamos ver os pecadinhos que tinha lá, escondido com ele. Ele recebeu a promessa de andar com uns pecadinhos de estimação. Ô Jacó, você não foi mudado seu nome para Israel? Agora no 35 ele fala, depois disse Deus, não foi o anjo. Observe bem as escrituras. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. O que ele falou? Vamos falar junto, igreja? O que está escrito aí? Tirai que Uai, mas ele não tinha feito tudo lá atrás? Um pouco de tempo se corromperam. Um pouquinho de tempo se virou, se idolatrou, se contaminou. Ele não tinha recebido a promessa ali. Oh, irmãos, irmãs, vestes, tirai os deuses estranhos, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos. Josué mandou lá atrás, santificai. Tirai os deuses estranhos e mudai as vossas vestes. E aí o que aconteceu? Lá, nesse capítulo 35, que partiram. Veja bem, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Você viu que trabalho que deu? Meu Deus. Me ajuda, Senhor. Peça agora. Peça a Deus. Peça a Deus, Senhor. Eu quero tirar esses deuses estranhos. Esses deuses estranhos não vai te arrebatar não, irmão. Não vai te arrebatar não, irmão. É só Deus e você. Seu pastor não pode te ajudar se você tem um pecadinho de estimação na hora que você tiver que encontrar com Deus. Não tem não. Seu pastor não pode te ajudar no seu casamento quando você está diante de Efésios 5, porque submissão não é capacho. Não é. Submissão é você servir, ele reconhecer,
ela reconhecer, cada um no seu lugar. Eu sou um crente, então minha mulher tem que pisar no pescoço dela. Você não deu a hora certa da minha janta, meu almoço. Abraão. Sara, é que eu estava no zap, aí a hora passou, eu nem vi. Aí o crente Abraão, o marido Abraão, minha querida Sara, minha querida esposa, eu vou com fome, eu vou fazer um jejum e vou voltar para o trabalho de novo. É assim? Ela o serve. Ela o serve. E ele a serve. Não. É trabalho da mulher. Trabalho dela. Irmão, não faz mais que obrigação. Vamos pegar ela, pôr ela mulher para poder. O senhor pôs seu esposo para arrastar um pau desse aqui ou não? Fala a verdade. Tá brincando, irmão. Jesus. Tá na hora de eu parar já? Falta quanto tempo? Já parei, já extrapolei, né? Mas deixa eu concluir isso aqui. O profeta disse: você quer ver Deus agir no seu casamento? Você quer ver Deus agir no seu namoro? Como que você tem um namoro cristão e você extrapola os limites? Como que você diz que você tem o Espírito Santo e ainda xinga sua esposa? Ainda xinga seu marido? Como você diz que ama seu pai e mente para o seu pai, para sua mãe? Os pecadinhos de estimação. Esses pecadinhos de estimação é difícil de sair, né? Porque os pecadinhos de estimação vai até para o pet shop. Tem que zelar da minha cadelinha. Tem que banhar ela. Tem que abraçar ela. Tem que passar perfume nela. Deus, deixa eu honrar minha esposa, deixa eu honrar meu marido. Essa mulher conheci no tempo da minha mocidade, olha para ela aí, irmão, ela te pediu uma coisa ali, né? Eu não dou conta, mas o senhor vai providenciar, não vai? Vai, porque o senhor ama ela, não ama? Quando o senhor fala assim, vamos acampar, ela vai. É agora, até pronto. Esse esposo. Esse esposo não fica com a boca aberta lá, não, hein? Não. Jesus, me ajuda, Senhor, eu quero amar minha esposa. Aí nós vimos o pastor Tommy, né? Aquele testemunho lá, vocês prestaram atenção, né? Você está velha. Você está usando, tem uma ruga aqui. Sim. Mas está tudo caindo agora. Aí ele, sim, sim. Mas o que aconteceu com você? Seus cabelos ficaram brancos. Ficou. Tá tudo caindo. Agora você me fez chorar. Sim, mas eu tô te amando mais do que eu amava antes, quando eu te conheci. Você vai me fazer chorar, então vamos chorar junto, vamos. Nós temos um Deus que restaura, irmã. Nós temos um Deus que restaura. Restaura ou não restaura, irmão Flavinho? Restaura ou não restaura, igreja?
Deus restaura casamento. Deus restaura filhos das drogas. Deus restaura a igreja caída. Restaura. Mas igreja como indivíduo. Como indivíduo. Não como uma denominação, como um sistema. Isso ele não restaura. Mas ele restaura como um indivíduo. Você que quer reconhecer, que quer, eu reconheço. Eu reconheço. Eu reconheço que eu preciso de um avivamento. Eu reconheço que eu preciso de Deus. Eu vou pular tudo isso aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Ó. O consolo da voz de Deus. É uma mensagem, nós não temos, era só um compêndio. Eles, um tempo atrás, enquanto eu estava no Canadá em uma viagem de caça, fui para o acampamento cansado. 1.600 quilômetros de subida árdua. Veja, eu estava bem lá atrás na selva. Liguei um velho rádio que eu tinha ali. Você poderia receber chamadas policiais de vez em quando. Havia um grupo de cerca de 6 ministros ali. A primeira coisa que ouvimos foi que eles estavam pedindo para o reverendo William Branham apresentar-se a Dawson Creek, pois a Polícia Real Montada o procurava para uma ligação de emergência. Meu Deus, o que aconteceu? Chegou uma ligação de emergência aí agora, irmão. Hã? Que coisa! O que poderia ser? Pensei se algo tivesse acontecido em casa. Estávamos há 3 dias de viagem lá. Um ministro disse que iria comigo imediatamente, mas eu disse que não seria bom ir naquele momento, pois era muito perigoso à noite. Então fui à mata um pouco, ajoelhei-me e perguntei a Deus qual era o problema. Oh Deus! Orei por cerca de 2 horas. Entrei em êxtase. Essa hora, 5 minutos, me dá o Espírito Santo, Jesus. 5 minutos, oh Senhor, me dá o Espírito Santo. Oh Senhor, salva meu casamento. Oh Jesus, ajuda meu marido. Oh Jesus, salva meu filho. Amém. 2 horas, entrei em êxtase. E o Senhor disse, você quer ouvir a voz de Deus? Não tem pressa não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele disse aqui, orei por cerca de 2 horas, entrei em êxtase, e o Senhor disse, não é a sua casa, não são os seus filhos, é alguém tentando falar com você. Quem que queria falar com o profeta? Era Deus querendo falar com o profeta. Ele estava tão envolvido, que foi preciso ir lá, chamar a atenção dele para que ele orasse, para que o Senhor falasse para ele, não é na sua casa, não são seus filhos, é alguém querendo falar com você. Isso é que foi um socorro bem presente na angústia, que conforto! Oh, vamos dizer juntos, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Por que você está angustiado? Que conforto! Oh, ouvir a voz de Deus. Compende os dias da restauração. Para finalizar, isso aqui, pastor, é para cada corpo local. Mensagem entrando no Espírito 28. 7 dias sem encontrar o verdadeiro Deus vivo. Nós nos desviamos em pequenos ismos. Deus deu justificação a Lutero, ele se desviou com isso. Ele deu santificação a Wesley, ele se desviou com isso. Ele permitiu as pessoas pentecostais falarem em línguas, e elas se desviaram com isso.
Deus quer nos ajuntar em uma unidade de poder para trazer de volta a plenitude do Espírito Santo para a igreja outra vez, com todos os dons espirituais em operação em cada corpo local. Cada corpo local. Cada corpo local. É lá na sua igreja, é lá na sua igreja, é lá na sua congregação, aqui nesta congregação. É no corpo local, a igreja e o seu pastor, a sua igreja. O pastor e a igreja a quem Deus confiou a ele. Eu pergunto, você quer? Você quer? Você quer isso mesmo, de coração? Então Ele dá dons. E eu creio que os dons estão no nosso meio. Agora você pode falar em línguas. Agora você pode orar. Agora é a hora. Você quer ver isso acontecer? Você crê que Ele pode te curar? Tem alguém doente aqui? Tem alguém que chegou enfermo aqui, comprovadamente enfermo? Tem alguém no nosso meio que está enfermo, comprovado? Não tem ninguém? Tem alguém que pensa, eu não tenho o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo. Tem alguém aqui? Todos têm o Espírito Santo? Você não quer mais um pouquinho dele? Hã? Autojaquitância, diz o profeta, é pecado. Então eu quero. No avivamento da Rua Azusa, nesta mensagem, a irmã Brana diz: nós precisamos voltar ao tempo antigo. Nós precisamos vir ao altar. Então vamos encerrar vindo ao altar? Vamos vir ao altar, igreja? Você quer vir ao altar? Você quer vir ao altar, colocar no altar assim, Senhor, eu tenho que abandonar esse ismo meu. Eu tenho que abandonar essa coisinha que está impedindo o Senhor derramar em mim. Os pastores de pé, por favor. Todos aqui à frente, com suas mãos levantadas agora. Você tem alguma coisa que está contrariando a Deus? A palavra foi falada. Jacó não poderia seguir. Jacó não poderia estar à frente de Deus. Se ele tivesse com aqueles deuses estranhos com ele ali, não tem jeito. Você tem um concerto para fazer com sua esposa. Você tem um concerto para fazer com seu marido. Peça perdão então a Ele, ore, peça, Senhor, eu não posso, Senhor. Você vai poder dizer, meu querido, minha querida, minha amada, minha esposa, eu preciso, eu tenho mentido, às vezes eu menti para você, às vezes eu não fui verdadeiro com você, às vezes eu não fui verdadeiro contigo. Eu quero consertar com você, querida. Faça isto. Deixa Deus te libertar agora. Você quer o Espírito Santo? O Espírito Santo quer uma casa inabitada. O Espírito Santo deseja morar numa casa inabitada, numa casa sem o ismo, numa casa sem eu. Ele deseja te restaurar. Ele deseja renovar o seu amor para com Ele. Você não vai voltar para o seu lar pensando que não o recebeu. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora, igreja, louve ao Senhor.
Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba a cura dos seus pensamentos errôneos. Tira os seus pensamentos da sua cabeça. Tira os seus pensamentos de seu coração. Tira, perdoe. Esse filho precisa da sua intercessão, mamãe. Esse filho precisa da sua intercessão, papai. Dê um pouquinho de amor para ele. Dê o Espírito Santo para ele. Tenha paciência com esse marido. Tenha paciência com essa esposa um pouquinho. Tenha paciência com ele. Ele luta. Ele luta para te amar. Ele luta para te fazer o melhor que você quer, que você deseja. Não deixe o diabo pôr um ninho na sua mente. Não, não deixa não. Não deixa não. Não deixa não. Deixa o diabo pôr ninho na sua mente, não. Tira isso aí agora. Diga: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Vai-te, pensamentos errôneos. Você não tem culpa. Você não tem culpa de nada. Você não precisa disso para viver. Vai, não peques mais. Se tem alguém que nunca foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e deseja receber o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para te batizar também com o Espírito Santo e com fogo. Deixa Ele tocar no seu manto. Deixa tocar no manto. Toca no manto dele. Toca. Deixa-me tocar em seu manto, Jesus. Deixa-me tocar. Deixa-me tocar em seu manto. Você quer que Ele toque? Você pode estender sua mão a Ele. Você quer chegar até seu esposo, abraçá-lo? Você quer chegar até Ele? Chega até Ele então. Renova. Oh, esposas de pastores, não deixe o diabo cirandar com os vossos maridos, não. Não deixe não, o diabo não brinca. Não brinca. Esteja ao lado do seu esposo. Esteja ao lado do seu esposo. Deixa ele tocar no seu manto. Jesus deixa. Quanto a irmã Sara louva a Deus com isso. Se você deseja uma imposição de mãos, os ministros estão aqui. Os ministros estão aqui para isso. Você não precisa falar. Você não precisa falar. Porque Jesus Cristo está presente, Ele sabe. Ele sabe. Você deseja receber o Espírito Santo? Você só recebe isso com a imposição de mãos. E os pastores estão aqui para impor as mãos sobre você. Cante, irmã. Cante. Você quer ser cheio? Você quer ser cheia? Oh, Deus. Para que eu possa Agora, pastores, impõe as mãos. Põe as mãos agora sobre os outros. Oh, Deus. Enche com o Espírito Santo, Senhor.
congregação. Impõe as mãos, você vai receber a imposição de mãos agora. Aleluia. Glória a Deus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Oh Deus amado, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não perca a sua bênção. Não perca. Pastores, e põe as mãos sobre todos lá atrás também. Aleluia. Glória a Deus. Curas estão acontecendo. Milagres estão acontecendo. Casamentos estão sendo restaurados agora. Interceda. Glória a Deus. Aleluia. Onde o Senhor, olhos molhados, o Senhor, amém, se encontram, ali há um reavivamento da presença de Deus. Ali há um encontro com Deus. Ali há um batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia.